Muitas vezes as pessoas têm uma ideia romântica da profissão de pastor de ovelhas no antigo Oriente Médio. Aqui, logo atrás de mim, eu tenho um rebanho de ovelhas. O trabalho era muito sacrificante. Davi, segundo a Bíblia, era um pastor de ovelhas. E quando eu olho esses animais aqui e vejo os atuais pastores aqui do Oriente Médio, eu imagino como seria o jovem Davi, aquele rapaz ruivo, correndo atrás dos seus animais, aqui por esses lugares, sem saber que ele seria o rei de acordo com o coração de Deus. Por muitos e muitos anos, os críticos da Bíblia insistiam em dizer que Davi, um dos seus principais personagens, não existiu. Ele seria uma lenda produzida pelos escritores da Bíblia, alguém semelhante a Robin Hood ou Peter Pan. Será isso verdade? Certa vez, num congresso realizado na Universidade de Tübingen, na Alemanha, uma das mais fortes opositoras à historicidade da Bíblia, um acadêmico usou a suposta não existência de Davi para negar a própria existência de Jesus. Afinal, concluiu ele, se o avô é uma lenda, por que o neto, isto é, o descendente, seria real? Mas o fato é que em 1993, o professor Avram Viran e seu time de arqueólogos descobriram uma inscrição de pedra na antiga cidade de Dan que se refere à casa de Davi. A inscrição da casa de Davi é a primeira referência ao antigo rei Davi fora da Bíblia. Especificamente, esta pedra é um pilar de vitória de um rei de Damasco, datado de cerca de 250 anos após o reinado de Davi, e ele menciona um rei da casa de Davi. Nos meses a seguir, novos pedaços da inscrição foram encontrados no mesmo local, permitindo que os arqueólogos reconstruíssem por completo a seguinte declaração: Eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Surpreendentemente, estes são os líderes judeus ligados à linhagem de Davi, exatamente conforme registrado na Bíblia. Esse tipo de pedra é chamado tecnicamente de estela. Estela é o termo empregado para designar uma espécie de coluna, placa de pedra muito usado na antiguidade para celebrar eventos como grandes vitórias militares. A estela de Tel Dan, de fato, tem inscrições comemorando uma vitória, só que de um dos inimigos de Israel, a vitória dos reis de Damasco. Davi era o filho mais moço de um homem chamado Jessé, que morava em Belém. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e tocava harpa. Quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para ungir Davi como rei, e Davi ficou cheio do Espírito Santo. O que chamou a atenção dos arqueólogos é que quando eles descobriram os assentamentos do lado de cá e escavaram especialmente perto da cozinha, não acharam nenhum osso de porco sequer. Porém, quando escavaram do outro lado, no assentamento filisteu, muitos ossos de porcos foram encontrados junto à cozinha. Isto mostra uma diferença de alimentação de dieta entre a cozinha dos filisteus e dos hebreus. Os de lá comiam porco, os de cá não. Então nós estamos aqui justamente na divisa dos dois poderes. Aqui à minha direita ficavam as 5 cidades principais dos filisteus e aqui o acampamento dos hebreus. De acordo com o texto bíblico, nenhum homem de Israel arriscava vir aqui batalhar contra Golias. Ele era muito grande, muito forte. Quem queria arriscar? Nem mesmo Saul, que era o mais forte dentre eles, arriscou sua própria vida. Golias ficou aqui durante 40 dias desafiando o exército dos hebreus. Davi era um pastor de ovelhas. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Saul e seu pai, já idoso, queria saber notícias deles. Ele então envia o seu caçula para ver se os outros irmãos estão bem. Você se lembra? Os outros irmãos de Davi estavam lá em cima, junto com o exército de Saul. Quando Davi chegou lá para ver se seus irmãos estavam bem e escutou o gigante Golias daqui de baixo com arrogância, gritando e desafiando o exército de Israel, ele ficou indignado e decidiu lutar contra o gigante. O rei Saul ouviu que Davi queria enfrentar Golias e o chamou à sua presença. Ele viu que Davi era jovem e sem experiência como guerreiro e não acreditou que ele poderia sobreviver. Mas Davi explicou que ele já havia lutado com leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas. E ele acreditava que Deus também poderia dar-lhe o poder para vencer Golias. Vendo a confiança de Davi, Saul lhe deu a sua própria armadura para se proteger com ela. Mas Davi mal conseguia andar com tudo aquilo. Davi decidiu levar apenas o seu cajado
e 5 pedras lisas além da sua tiradeira. Sem proteção alguma, ele foi enfrentar o gigante. Ainda é possível ver o ribeiro, aquele riozinho, do qual Davi tirou as suas 5 pedrinhas para batalhar contra o gigante Golias. Mas você pergunta, onde esse ribeiro está aqui? Onde está o rio? Está logo atrás de mim. É que ele é um rio seco, ele é sazonal. A maior parte do ano ele não tem água. Mas se você observar, essas árvores secas que estão aqui, elas fazem um caminho serpenteando todo o vale. O caminho dessas árvores é justamente o leito seco daquele riacho do qual Davi tirou as suas pedrinhas. É esse aqui, o leito seco do riacho do qual Davi tirou aquelas pedrinhas para atacar o gigante Golias. Acho que dá para você ver bem aqui o local que é formado por um rio que passa aqui. E aliás, não é difícil encontrar pedras lisas aqui. Davi não deve ter nenhuma dificuldade para baixar aqui no meio de tantas pedras e escolher aquelas mais lisas, com uma melhor aerodinâmica, para ele enfrentar o seu inimigo, o gigante Golias. E a Bíblia fala que ele pegou 5 pedrinhas. Por que 5? Será que Davi era ruim de pontaria e, se errasse na primeira, acertaria na segunda ou na terceira? Penso que não. A Bíblia fala que o gigante Golias tinha 4 irmãos, você sabia disso? Quando lemos 2 Samuel 21, de 15 a 22 e 1 Crônicas 20, de 1 a 8, aprendemos que Golias tinha 4 irmãos, com ele 5. Por isso, Davi pegou 5 pedras para o combate. Portanto, eram 5 gigantes, Golias e os seus irmãos. Davi queria acabar com todos eles, em nome do Senhor, porque ele tinha um objetivo. Ele era um pequeno homem, mas tinha uma grande fé, e isto fazia dele um verdadeiro herói. Quando Golias viu o jovem Davi de cajado na mão, zombou dele. Golias prometeu matar Davi e dá-lo de comer aos animais. Cheio de coragem, Davi respondeu que seria o contrário. Ele confiava em Deus e não precisava da força humana para vencer o gigante Golias. Imagine a cena. Golias avançou, Davi correu para enfrentá-lo, ele pegou uma pedra, colocou na sua atiradeira e girou contra o gigante. De uma só vez, a pedra acertou a testa de Golias, que caiu no chão sem dar mais sinal de vida. Davi correu, tirou a espada de Golias e o decapitou. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram e os israelitas derrotaram a todos eles. A partir daí, Davi se tornou um guerreiro famoso, sempre mantendo a fé no seu Deus. Saul, é claro, ficou com inveja de Davi porque tudo o que ele fazia tinha sucesso. Então o rei começou a tentar matá-lo, mas Jonatas, filho de Saul, tornou-se amigo de Davi e o ajudou a fugir. Depois disso, Davi acabou sendo ungido e se tornou o mais famoso rei de Israel. O Vale do Elá, então, ganhou uma nova importância como um ponto de apoio ao argumento de que Israel não era apenas um bando de tribos soltas naquela época, mas sim um reino unificado e regido por Davi, exatamente como está na Bíblia Sagrada. Em Hirbert Keiafa, a sudoeste de Jerusalém, na região do Vale de Elá, o professor Joseph Garfinkel descobriu uma cidade fortificada da Idade do Ferro II, datada entre os anos 1050 a 950 a.C. A descoberta das fortificações demonstraram que o relato bíblico estava certo. A região pertencia a Israel durante a monarquia unida, que começou na Segunda Era do Ferro. Vamos, portanto, conhecer essa cidade. As pesquisas arqueológicas em torno do Vale do Elá têm revelado coisas que realmente confirmam a veracidade dos relatos bíblicos, especialmente em relação aos reinos de Davi e Saul. Cidades bíblicas como Azeca, Sucó e Searim estão localizadas sobre colinas em torno desse vale, isto na região exata onde Saul e Davi começaram a reinar. E as descobertas arqueológicas em Searim ou Shearim, que estão localizadas em um local bem conhecido como a Fortaleza do Elá, têm revelado o reino unificado de Davi e mostrado que esse reino se expandiu até aqui, Hirbert Keiafa, também conhecida como a Fortaleza de Elá. Este aqui atrás é o sítio arqueológico da antiga fortaleza. Nós estamos pertinhos de Beit Shemesh e a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém. A Fortaleza de Elá tem coisa de 2,3 hectares, rodeados por uma muralha de pedras, numa posição bem estratégica entre as cidades filisteias e Jerusalém. Aqui, portanto, era um lugar muito importante dentro do reino unificado de Davi.
A equipe encontrou objetos de culto tipicamente usados por judeus, súditos do rei Davi, e não viu nenhum vestígio de restos ou ossos de porcos. A carne de porco, proibida pelas leis judaicas, não era consumida pela população local. Indícios como estes são provas de que Davi e seus descendentes tinham governado aquele local. A escavação inicial aqui, dirigida por Ganor e Garfinkel, decorreu de 12 a 26 de agosto de 2007. Isto em nome da Universidade Hebraica de Jerusalém e do Instituto de Arqueologia. No relatório preliminar, na conferência anual da AZOR, que seria a Associação Internacional de Arqueologia do Oriente Médio, uma associação muito famosa, neste relatório foi apresentada uma teoria de que o sítio aqui seria a cidade de Azeca, mencionado na Bíblia. Hirbert Keiafa é o melhor exemplo de uma cidade fortificada dos dias do rei Davi. Esta aqui era uma das portas principais da cidade, ela está bem nos muros. Você pode perceber que ela era bem ampla e bem fortificada. Aqui havia duas duplas de câmaras, onde ficavam soldados, oficiais alfandegários e todos os que entrassem na cidade deveriam passar por aqui. Olha que elemento sofisticado para aquele tempo. Já havia um canal d'água aqui para tirar todo o esgoto da cidade, toda a água suja que havia aqui. O acúmulo de água ocorria lá em cima e a água que eles já não usassem viria aqui até cair no vale. Realmente, uma cidade com alto padrão de tecnologia e segurança para os tempos de Davi. Normalmente, as cidades arqueológicas encontradas em todos esses sítios aqui têm apenas um portal, mas esta aqui tem um segundo. Ele foi descoberto em 2008 e fica do outro lado da cidade. A única cidade arqueológica encontrada com dois portais. Agora veja que interessante, a palavra portal em hebraico é sha'ar, e o plural ou dual seria sha'araim. Sha'araim lembra um nome que aparece em português, que nós falamos como Searim. Isto aparece na sua Bíblia aí. Searim ou Sha'araim seria a cidade arqueológica mencionada nos dias de Davi e que foi descoberta exatamente aqui em Hirbert Kefaia. A data do assentamento foi confirmada pelo uso do carbono 14. É que aqui nesse sítio foi encontrado de maneira muito especial material orgânico, inclusive caroço de azeitona, que pode ser datado pelo carbono 14. E tudo isto confirmou ser da mesma época do rei Davi. O assentamento segue em evidente planejamento urbanístico, o que sugere uma administração central. Outra evidência de um governo central são as centenas de vasos cerâmicos encontrados aqui com uma espécie de impressão digital. Em séculos posteriores, soube-se que estes vasos eram para identificar aqueles lugares onde recolhiam impostos governamentais. Um óstraco, isto é, caco de cerâmica com inscrições, foi achado em meio às ruínas e trouxe uma inscrição provavelmente proto-semítica do período em que o alfabeto estava em sua fase formativa. O texto, ainda em processo de tradução, inclui as palavras rei, juiz e escravos. Incluídas também estão 3 grandes salas que serviam de santuários, e a sua arquitetura parece corresponder muito à descrição bíblica de um local para cerimônias religiosas da época do rei Davi. A tradição bíblica apresenta o povo de Israel como tendo um culto religioso diferente de todos os outros do Antigo Oriente Médio. Israel, você se lembra, era monoteísta e por isso não havia ícones, por causa da proibição de Deus da representação de imagens humanas ou de animais. No entanto, não está claro quando essas práticas foram formuladas e se de fato durante o tempo da monarquia, isto é, do século X ao século VI a.C., ou se somente mais tarde, no período persa ou helenista. A ausência de imagens ou seres humanos aqui nesse santuário fornece evidência de que os habitantes dessa cidade praticavam um culto diferente dos cananeus ou dos vizinhos filisteus, um culto que não tinha imagens de escultura em sua liturgia. Os 3 santuários são parte de uma complexa construção maior. Neste aspecto, os habitantes do local eram diferentes dos cananeus ou filisteus, que praticavam a sua religião em templos, edifícios separados, dedicados apenas para rituais. A tradição bíblica descreve esse fenômeno no tempo de Davi. Ele trouxe a Arca de Deus de uma casa particular em Kiriat Jearim e colocou-a em Jerusalém, em uma casa particular. O desenho meticuloso corresponde às descrições do palácio e do Templo de Salomão descritos na Bíblia. O santuário de argila é decorado por uma fachada bem elaborada, incluindo 2 leões, 2 pilares de guarda, uma porta principal, vigas no telhado,
tecido dobrado e 3 pássaros que estão no telhado. 2 desses elementos são descritos no Templo de Salomão: os 2 pilares, Yarim e Boaz, e os têxteis, os Parohet. Dessas 2 caixas, em particular a de pedra, poderia ser um protótipo do Templo de Salomão que ainda seria construído depois daquele tempo. São muitas perguntas ainda, muitas questões em aberto, mas o pouco que foi escavado já nos ajuda a recontar a história bíblica, deixando que as pedras também falem, deem o seu depoimento, que nos ajudam a contextualizar a passagem da Bíblia e também a confirmar a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Eu espero muito que você tenha gostado do programa Evidências de hoje, mas não esqueça, nós temos outro encontro semana que vem aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!